Bem, continuando com o próximo capítulo sobre nanociência e nanotecnologia, agora vamos falar sobre técnicas de caracterização dos nanomateriais, especificamente sobre microscopia eletrônica de transmissão. Bom, os fundamentos da nanociência e da nanotecnologia residem no fato de que as propriedades do material mudam drasticamente quando seu tamanho é reduzido para a faixa da nanoescala. Comparados aos materiais bulk, os nanomateriais podem exibir propriedades alteradas ou adicionais, que são baseados, por exemplo, em sua razão superfície e volume aumentada ou em efeitos físicos quânticos. Para lidar com essas propriedades modificadas, parece razoável caracterizar nanomateriais para determinar os seguintes parâmetros: por exemplo, forma e tamanho das partículas primárias, grau de agregação e aglomeração, distribuição do tamanho das nanopartículas, a superfície específica, ou também chamada de área específica, a química da superfície, que significa carga superficial, os grupos funcionais, a atividade catalítica, a estrutura cristalina, muito importante, e a modificação da sua superfície, ou seja, a composição química e o tipo de modificação. A observação de materiais em nanoescala é essencial para atividades de pesquisa e desenvolvimento em nanociência e nanotecnologia. A caracterização e a geração de imagens dos materiais em nanoescala é um campo emergente e desafiador para cientistas e tecnólogos. A nanotecnologia motivou um aumento nas atividades de pesquisa e desenvolvimento sobre a invenção e inovação de técnicas sofisticadas de nanocaracterização, para permitir um melhor controle da morfologia, tamanho e dimensões do material na faixa nanométrica. Os materiais nanoestruturados são submetidos a quase todos os tipos de análises químicas e físicas possíveis. Devido ao seu pequeno tamanho, há um foco significativo em ferramentas com alta resolução espacial. De fato, o crédito ao sucesso da nanociência e nanotecnologia vai em grande parte ao desenvolvimento de uma variedade de instrumentos avançados que forneceram a facilidade de ver objetos em escala atômica. A invenção de instrumentos revolucionários como o Scanning Tunneling Microscope ou o Atomic Force Microscope, em meados dos anos 80, abriu as portas para o mundo nano, quando os cientistas foram capazes de observar e analisar objetos em nanoescala, entender seu comportamento e imaginar as novas maneiras de manipular os nanomateriais. A caracterização dos nanomateriais é realizada usando uma variedade de técnicas diferentes, extraídas de áreas interdisciplinares. Um resumo dos métodos de investigação para a caracterização de nanopartículas está listado na tabela. Temos técnicas de microscopia eletrônica, microscopia de varredura por tunelamento, também temos técnicas de análise da área específica, ou a famosa técnica BET, técnica de difração de raio-x extremamente importante para determinar a fase cristalina formada, espectroscopia de fotoelétrons de raio-x, o famoso XPS, espectroscopia na região do infravermelho, Dynamic Light Scattering para determinar o tamanho das partículas quando estas se encontram em suspensão, etc. Então, nessa tabela, pode-se observar as principais técnicas de caracterização que são utilizadas e o parâmetro que é determinado a partir desta técnica. Então, estas técnicas, ao mesmo tempo, podem ser classificadas em 4 grandes grupos, que seriam as técnicas de microscopia eletrônica, as técnicas de microscopia de varredura por sonda, as técnicas de espalhamento e as técnicas espectroscópicas. Vamos começar a falar então sobre a microscopia eletrônica. A microscopia óptica é um método clássico para obter informações detalhadas sobre a natureza física das superfícies. A resolução da microscopia óptica é limitada pelos efeitos de difração ao comprimento de onda da luz visível. O microscópio óptico utiliza a luz visível, tá? Isto é, radiação eletromagnética, como se sabe. E, além disso, utiliza um sistema de lentes para amplificar as imagens de pequenas amostras. Por esse motivo também é chamado de microscópio óptico, né? Os microscópios ópticos são os mais antigos e mais simples. A resolução, ou seja, a capacidade de discriminar entre dois objetos espaçados,
é um aspecto importante de qualquer microscópio, inclusive dos microscópios eletrônicos. O limite de resolução de um microscópio óptico é imposto pelo comprimento de onda da luz visível. Como regra geral, a resolução é cerca de metade do comprimento de onda usado na medição. A luz visível tem comprimentos de onda que oscilam de 400 a 700 nanômetros. Consequentemente, o poder de resolução de um microscópio óptico está entre 0,2 micrômetros ou 200 nanômetros. Ou seja, aspectos estruturais ou morfológicos abaixo desse tamanho não podem ser observados por um microscópio óptico, devido ao comprimento da radiação eletromagnética na faixa da luz visível. Assim, para que dois objetos sejam distinguíveis, eles precisam ser separados por pelo menos 200 nanômetros. Objetos menores que esse limite não são distinguíveis. Eles são vistos como objetos confusos. Isso é conhecido como limite de difração da luz visível. Para superar as limitações estabelecidas pelo limite de difração da luz visível, outros microscópios foram projetados para usar outros feixes em vez de luz visível. Eles utilizam feixes de elétrons para iluminar a amostra. O comprimento de onda dos elétrons está na faixa dos picômetros. É natural esperar uma resolução, então, num microscópio eletrônico na ordem dos picômetros. No entanto, não é bem assim. E não é bem assim porque as lentes eletromagnéticas também apresentam aberrações, porque no caso dos microscópios eletrônicos não se utilizam lentes de vidro, né? Lentes utilizadas no microscópio óptico, sino lentes eletromagnéticas. E estas apresentam alguns fenômenos como aberrações. Além disso, não é possível obter um feixe de elétrons coerente. Consequentemente, as aberrações são intrínsecas da microscopia eletrônica como uma técnica de caracterização. As limitações da geração de imagens usando elétrons em vez de luz visível são, primeiro, não se pode ver o feixe de elétrons. E segundo, os elétrons não viajam livremente pelo ar porque existem moléculas suficientes no ar para absorver facilmente um feixe de elétrons. Portanto, a fonte de elétrons, as lentes e a amostra devem ser mantidas sob vácuo. Outra limitação é que, como os elétrons são eletricamente carregados, a amostra precisa ser condutora o suficiente para dissipar essa carga. As técnicas de imagem microscópica estimulada por elétrons se enquadram em duas categorias: microscopia eletrônica, que é a que vamos falar agora neste capítulo, e microscopia de varredura por sonda, que vamos ver nos próximos capítulos, ou nas próximas partes desse capítulo. O microscópio eletrônico usa feixe de elétrons com foco fino como fonte de iluminação na amostra e explora a natureza ondulatória do elétron para obter uma imagem. Na microscopia de varredura por sonda, uma sonda de dimensões nanométricas é escaneada sobre a superfície do material e as técnicas são capazes de resolver detalhes da superfície até o nível atômico e revelar detalhes em 3D, diferentemente do microscópio óptico e do microscópio eletrônico. Essencialmente, um microscópio consiste em uma fonte de iluminação, uma lente condensadora para convergir o feixe para a amostra, uma lente objetiva para ampliar a imagem e uma lente projetora para projetar a imagem a ser fotografada ou armazenada. O microscópio eletrônico usa o feixe de elétrons com foco fino como fonte de iluminação da amostra e explora a natureza ondulatória do elétron para obter uma imagem. Os microscópios eletrônicos têm um poder de resolução muito maior que os microscópios de luz, que usam radiação eletromagnética, e podem obter uma ampliação muito maior que até 2 milhões de vezes, enquanto que os melhores microscópios de luz estão limitados a uma ampliação de 2.000 vezes. A amplificação máxima utilizável é igual ao poder de resolução do olho dividido pelo poder de resolução do instrumento. Ou seja, o poder de resolução do olho nu humano, é de aproximadamente 250 micrômetros e, portanto, a magnificação mínima significativa com microscópio de luz, com um poder de resolução de 250 nanômetros, é da ordem de 1.000 vezes, ou da ordem de 1.000.
Teoricamente, o poder de resolução de um microscópio eletrônico seria de 0,0027 nanômetros para elétrons com energia de 50.000 volts, atingindo uma ampliação da ordem de 10 elevado a 9. No entanto, isso não é alcançado devido à aberração das lentes eletromagnéticas e à natureza complexa da interação elétron-amostra. Outra limitação de um microscópio óptico é a sua pouca profundidade de campo, devido ao seu grande ângulo de abertura, enquanto no microscópio eletrônico, que possui uma longa distância de trabalho, a distância entre a amostra e a lente fina, e um pequeno tamanho de abertura, resulta em um ângulo de abertura raso e, portanto, possui uma profundidade de campo muito maior. Os microscópios de elétrons e de luz têm limitações de resolução impostas pelo comprimento de onda da radiação que usam. A maior resolução e ampliação do microscópio eletrônico é porque o comprimento de onda de um elétron, comprimento de onda de Broglie, é muito menor que de um fóton de luz visível. A equação de onda de Broglie, definida no slide, que relaciona a velocidade do elétron V, seu comprimento de onda lambda, e h, a constante de Planck. Assim, um elétron de carga E e massa m, quando passa por uma diferença de potencial de V volts, adquire uma energia cinética definida pela equação no slide. Consequentemente, quando substituímos essa equação na equação de Broglie, obtemos uma equação do comprimento de onda em função do potencial ou da tensão aplicada no elétron. Então, no entanto, com alto potencial, quando a velocidade do elétron se aproxima da velocidade da luz, são aplicadas correções relativísticas à massa. Consequentemente, então, a velocidade estimada e os comprimentos de onda dos elétrons alcançados em diferentes voltagens de aceleração podem ser calculados e são mostrados na tabela. E como pode ser observado, para 50.000 volts podemos ter um comprimento de onda do elétron de 0,0055 nanômetros, enquanto um microscópio óptico, quando utiliza o menor comprimento da faixa do espectro da luz visível, seria de 200 nanômetros. Okay? Se aumentamos essa voltagem, se aumentamos a tensão de aceleração para 1 milhão de volts, teríamos um comprimento de onda muito menor, de 0,0012 nanômetros. Ou seja, seria possível enxergar detalhes atômicos, certamente. Conceitualmente, os microscópios eletrônicos são semelhantes ao microscópio óptico, no sentido de que ambos usam uma radiação para visualizar uma amostra. Fótons, no caso do microscópio óptico, e elétrons, isto é, partículas, no caso dos microscópios eletrônicos. Os elétrons são partículas carregadas negativamente dentro do átomo. Ao contrário dos fótons de luz, os elétrons não podem ser focados pelas lentes de vidro, mas os eletroímãs são capazes de guiar e concentrar elétrons na amostra. Os elétrons são um tipo de radiação ionizante, capaz de remover um dos elétrons da camada mais interna firmemente ligada ao campo de atração do núcleo, e que produz muitos sinais secundários na amostra. À medida que alguns elétrons são transmitidos através da amostra, os elétrons podem sofrer fenômenos como retroespalhamento, ou a amostra pode emitir elétrons secundários que são usados na microscopia eletrônica, como mostrado na figura. Então, cada vez que um feixe de elétrons atinge uma amostra, definida como feixe de elétrons, E0, podem ser arrancados elétrons, gerando uma radiação característica raio-x. O elétron pode voltar como elétron retroespalhado, ou podem ser gerados também elétrons secundários, entre outras interações, como por exemplo elétrons Auger, elétrons espalhados elasticamente, elétrons espalhados inelasticamente, e também temos os elétrons totalmente transmitidos. Dois aspectos são muito importantes no microscópio eletrônico: a fonte de luz e a óptica eletrônica. A fonte de luz a podemos definir como fonte de elétrons. Na verdade, o canhão de elétrons é o responsável por fornecer um feixe estável de elétrons usados na microscopia eletrônica.
Os canhões de elétrons são de dois tipos, canhão termiônico e canhão ou fonte de emissão de campo. O canhão termiônico consiste de três partes: um filamento de tungstênio, uma tampa ou invólucro, que também é chamado de tampa de Wenelt, ao redor do filamento, e o ânodo. Consiste em um filamento de tungstênio aquecido entre 2000 e 2700 Kelvin, de aproximadamente 100 micrômetros de diâmetro, que dobrado em forma de V. O filamento catódico é mantido com um potencial de 1 a 50 kV em relação ao ânodo contido no canhão. A tampa da grade é polarizada negativamente em relação ao filamento. O efeito de campo elétrico do canhão é fazer com que os elétrons emitidos convirjam em um pequeno ponto chamado de cruzamento ou crossover, que possui um diâmetro de zero. O feixe condensado de elétrons é acelerado para o ânodo, criando assim um feixe de elétrons que flui pela coluna do microscópio. Os elétrons são acelerados com uma energia entre 1 e 30 kV, e os cátodos construídos na forma de hastes, e os cátodos também podem ser construídos na forma de hastes de hexaboreto de lantânio. Então, não somente são fios de tungstênio. E eles são usados também nos canhões de elétrons. A característica deste tipo de cátodos construídos de hexaboreto de lantânio é que apresentam um maior brilho. A fonte termiônica à base de hexaboreto de lantânio é, no entanto, mais cara e requer um sistema de vácuo melhor para evitar a formação de óxido, o que faz com que a eficiência da fonte se deteriore rapidamente. As características do filamento são dadas em termos de brilho, como corrente sobre área vezes ângulo sólido. O filamento evapora-se gradualmente a alta temperatura de operação devido à alta corrente, o que reduz a vida útil do filamento. Já a fonte de emissão de campo, que é outro tipo de fonte de elétrons, é um cátodo de tungstênio ou carbono moldado de modo a ter uma ponta muito fina, como pode ser observado no slide, de aproximadamente 100 nanômetros ou menos, mantida em alto potencial. O campo elétrico na ponta é tão intenso, acima de 10 elevado a 7 volts por centímetro, que os elétrons são produzidos por um processo de tunelamento, no qual é necessária energia térmica para liberar os elétrons da barreira potencial que normalmente impede sua emissão. As fontes de emissão de campo fornecem um feixe de elétrons que tem um diâmetro de cruzamento, ou também chamado de crossover, muito menor em comparação às fontes termiônicas. Esses tipos de fontes são frágeis e também exigem melhor vácuo do que as fontes termiônicas. Portanto, canhões de emissão de campo são empregados apenas em trabalhos de alta resolução. Nesse próximo slide, podemos observar algumas características comparativas entre os dois tipos de fontes de elétrons, o canhão termiônico e a fonte de campo de emissão. Pode-se observar que a fonte de campo de emissão produz um tamanho de spot de 0,2 nanômetros, muito menor comparado com as outras fontes. Também observamos as imagens do caso de um filamento de tungstênio em forma de V, um cristal de hexaboreto de lantano e no caso dessa ponta muito afiada que compõe o tipo de fonte de elétrons chamado de campo de emissão. Bom, a óptica eletrônica é o segundo aspecto muito importante nos microscópios eletrônicos. Na microscopia óptica, as lentes são usadas onde o foco é alcançado através da refração da luz, enquanto na microscopia eletrônica, as lentes eletromagnéticas são usadas onde o foco é alcançado através das forças de Lorentz, como ilustrado na figura. Então, a lente eletromagnética consiste em uma bobina de fios de cobre fechados em um invólucro de ferro cilindricamente simétrico. Uma corrente através das bobinas cria um campo magnético no orifício das peças da lente. O campo magnético rotacionalmente simétrico é não homogêneo, de tal forma que é fraco no centro da folga e se torna mais próximo
mais forte próximo ao furo. Os elétrons próximos ao centro são menos fortemente desviados do que aqueles que passam longe do eixo da lente. O efeito geral é que um feixe de elétrons paralelos é focado num ponto, o chamado crossover. Em um campo magnético, um elétron experimenta uma força de Lorentz F, onde E e B representam a força do campo elétrico e o campo magnético, e EV minúsculo representam a carga e a velocidade dos elétrons, respectivamente. O efeito do foco de uma lente magnética, portanto, aumenta com o campo magnético B, que pode ser controlado através da corrente que flui através das bobinas. Como é descrito pelo produto vetorial, a força resultante F é perpendicular a V e B. Isso leva a uma trajetória helicoidal dos elétrons e a rotação magnética. A imagem é girada em relação ao objeto. O grau de rotação depende da força da lente magnética e a distância focal pode ser alterada modificando a força da corrente. O microscópio eletrônico contém dois tipos de lentes, né? A condensadora e o sistema de lente objetiva. O condensador magnético e o sistema de lente objetiva reduzem o tamanho do ponto do feixe de elétrons para um diâmetro de 2 a 10 nanômetros quando atingem a amostra. O sistema de lentes condensadoras, que consiste em uma ou mais lentes, é responsável pela produção do feixe de elétrons atingindo a lente objetiva. E a lente objetiva determina o tamanho do feixe que atinge a superfície da amostra. Existem dois modos de um microscópio eletrônico. O modo varredura, quando um feixe de sonda varre sobre a superfície e a imagem é criada a ponto, e o modo de transmissão, onde o feixe da sonda passa pelo espécimen e é refratado e absorvido diferencialmente e os elétrons projetam uma imagem em uma tela de fósforo. Consequentemente, existem dois tipos importantes de microscópios eletrônicos. O microscópio eletrônico de varredura, também conhecido como MEV, e o microscópio eletrônico de transmissão, também conhecido como MET, cujo nome em inglês está mostrado no slide. Embora os métodos de microscopia eletrônica de varredura e transmissão possuam muitas semelhanças, os dois métodos usam o elétron como fonte de iluminação, porém diferindo em muitos outros aspectos. No microscópio eletrônico de transmissão, o feixe de elétrons passa através da amostra, enquanto no microscópio eletrônico de varredura, o feixe de elétrons varre a superfície. A microscopia eletrônica de varredura pode ser vista como fornecendo imagens de morfologia externa, semelhantes às observadas pelo olho humano. Por outro lado, a microscopia eletrônica de transmissão examina a estrutura interna dos sólidos e fornece informações sobre detalhes microestruturais inacessíveis ao olho humano. O microscópio eletrônico de varredura é uma ferramenta para ver o mundo invisível do microespaço e do nanoespaço, 10 elevado a menos 9 metros. Ao usar um feixe de elétrons focado de alta energia, o microscópio eletrônico de varredura revela níveis de detalhe e complexidade inacessíveis pelo microscópio óptico. Os MEVs, também conhecidos, podem ampliar um objeto de 10 a 300 mil vezes. Uma barra de escala é frequentemente fornecida em uma imagem de MEV. A partir disso, o tamanho real das estruturas na imagem podem ser calculados, como pode ser observado no slide. Como as imagens são criadas assim no uso de ondas do espectro de luz, elas são do tipo preto e branco. Podem ser obtidas imagens de alta resolução, nas dimensões de 1 até 5 nanômetros. A estrutura da superfície de compósitos poliméricos, fratura de superfícies, nanopartículas, nanofibras e nanorevestimentos podem ser visualizadas através de um microscópio eletrônico de varredura com grande clareza. Na engenharia de tecidos, as imagens do MEV são a principal ferramenta ou técnica para caracterizar e visualizar o desenvolvimento e crescimento celular. O MEV
oferece ao usuário competente uma vantagem sobre o microscópio óptico em três principais áreas: resolução e alta ampliação. A resolução pode ser definida, como já foi dito anteriormente, como a menor distância entre dois pontos intimamente opostos, nos quais eles podem ser reconhecidos como duas entidades separadas. A melhor resolução possível em um microscópio óptico é de cerca de 200 nanômetros, enquanto no MEV típico a resolução é de 10 nanômetros, ou aproximadamente 5 nanômetros. Profundidade de campo é a altura de uma amostra que aparece em foco de uma dada imagem. Mais de 300 vezes a profundidade de campo é possível de ser obtida em comparação com o microscópio óptico, como pode ser observado. Na imagem do slide temos uma sensação de profundidade de campo, um detalhe da parte mais funda das partículas, e dá um efeito tridimensional. Ou seja, essa diferença de altitude que ainda fica em foco é uma grande capacidade que tem o microscópio eletrônico de varredura. Bom, e outro aspecto importantíssimo também é a microanálise. A microanálise é a análise da composição da amostra, que inclui informações sobre a composição química. Além disso, características cristalográficas, magnéticas e elétricas também são possíveis com, hoje em dia, instrumentação moderna. Bom, quando falamos do princípio básico, dizemos que quando um feixe de elétrons focado na superfície da amostra sólida e interage com átomos da amostra, são gerados vários sinais na amostra de elétrons. Entre eles os elétrons retroespalhados, elétrons secundários, elétrons Auger e raios-x característicos, que contêm informações sobre a topografia da superfície e, no caso do raio-x, da composição do material. As interações de um sólido com um feixe de elétrons podem ser divididas também em duas categorias: interações elásticas, que afetam as trajetórias dos elétrons no feixe sem alterar significativamente suas energias, e interações inelásticas, que resultam da transferência da parte ou de toda a energia de um feixe de elétrons para o sólido. O sólido excitado emite elétrons secundários, elétrons Auger, raio-x e às vezes fótons de comprimento de onda mais longo, como já foi visto no slide anterior. Bom, como foi mencionado anteriormente, uma das características importantíssimas que fornece o microscópio eletrônico de varredura é a capacidade de analisar a composição química da superfície da amostra que está sendo analisada. Isso é possível graças à produção de raios-x característicos. Quando o elétron incide sobre a amostra, o feixe de elétrons incide sobre a amostra, o elétron pode arrancar um elétron da camada mais profunda, mais próxima do núcleo, e para compensar esta energia, o elétron da camada superior ele pula para a camada inferior, emitindo um raio-x característico para compensar a energia. Nesse sentido, então, podemos obter mapas químicos na forma desse espectro que está visualizado no lado superior direito, onde é possível observar picos que identificam a presença de diferentes elementos químicos, como o carbono, oxigênio, chumbo, bário, e a intensidade desses picos está relacionada com a quantidade presente desses elementos, ou seja, cobre, estrôncio, outros elementos como bário estariam em menor quantidade. Então, bom, em um MEV típico, né, geralmente temos a fonte de elétrons que atinge um spot muito pequeno, de 5 nanômetros, com energia variando em algumas centenas de eletronvolts até 50 kV, e que é rasterizada sobre a superfície da amostra por bobinas de deflexão, que vamos falar mais na frente. Em um MEV, o feixe de elétrons passa por pares de bobinas de varredura ou pares de placas de deflexão na coluna de elétrons para a lente final, que desviam o feixe horizontal e verticalmente. De modo que
O feixe analisa a amostra fazendo uma varredura rasterizada sobre uma área retangular da superfície da amostra. Dispositivos eletrônicos são usados para detectar e amplificar os sinais e exibi-los como uma imagem em um tubo catódico, no qual a varredura rasterizada é sincronizada com a do microscópio. Portanto, a imagem exibida é o mapa de distribuição da intensidade do sinal emitido da área digitalizada da amostra. O MEB típico tem três componentes importantes: a coluna do microscópio, incluindo o canhão de elétrons na parte superior, a coluna através do qual o feixe de elétrons viaja, a câmara da amostra na base, detectores, sinais de interesse e o dispositivo de descrição de saída. Esse seria o primeiro componente, todos juntos. O segundo componente também que o MEB tem é o computador que dirige o microscópio com os controles adicionais de bancada. E o terceiro componente são equipamentos auxiliares para análise de composição. Tá? Além disso, requisitos de infraestrutura incluem o sistema de vácuo, sistema de refrigeração, pisos sem vibração, espaço livre para campos elétricos e magnéticos ambientais. Os MEBs sempre têm pelo menos um detetor, geralmente um detetor de elétron secundário. Detetores principalmente adicionais também estão presentes nos MEBs. As capacidades específicas de um instrumento são criticamente dependentes dos detectores que ele acomoda. É importante mencionar também que o MEB tem a capacidade de produzir três tipos de imagens, né? Imagens de elétrons secundários, imagens de elétrons retroespalhados e mapas de raio-x elementares, como já tínhamos mencionado anteriormente. Um elétron primário de alta energia que interage com um átomo resulta em espalhamento inelástico, desvia os elétrons com perda de energia. Com elétrons atômicos, o espalhamento elástico, que desvia o elétron sem perda de energia com o núcleo atômico. Em uma colisão inelástica com o elétron primário transfere uma parte da sua energia para outro elétron. Quando a energia transferida é grande o suficiente, outro elétron será emitido a partir da amostra. Se o elétron emitido tiver uma energia inferior a 50 eletronvolts, ele será referido como elétron secundário. Os elétrons retroespalhados são elétrons de alta energia, que são elasticamente dispersos e possuem essencialmente a mesma energia que os elétrons incidentes, do feixe incidente, ou também chamados de elétrons primários. O número de elétrons secundários é geralmente metade ou um quinto ou menos até do número de elétrons retroespalhados. Elétrons secundários são produzidos como resultado de interações entre elétrons de feixe energético e elétrons de condução fracamente ligados no sólido, o que leva à ejeção de elétrons da banda de condução com alguns eletronvolts de energia. Os elétrons secundários são produzidos a partir de uma profundidade de apenas 50 a 500 Angstrom e saem em um feixe de diâmetro ligeiramente maior que o feixe incidente. A varredura de um MEB é realizada por dois pares de bobinas eletromagnéticas, como já foi mencionado anteriormente, que estão localizadas dentro da lente objetiva. Um par desvia o feixe na direção X em toda a amostra e outro par desvia o feixe na direção Y. A varredura é controlada pela aplicação de um sinal elétrico a um par de bobinas de varredura, de modo que o feixe de elétrons atinja a amostra em um lado do eixo central do sistema de lentes. Ao variar o sinal elétrico para esse par de bobinas, em função do tempo, o feixe de elétrons é movido em uma linha reta através da amostra e depois retomado à sua posição original. Após a conclusão da varredura da linha, outro conjunto de bobinas, as bobinas Y, é usado para desviar um pouco o feixe, e a varredura do feixe usando as bobinas X é repetida. Assim, se move rapidamente o feixe, toda a superfície da amostra pode ser irradiada com um feixe de elétrons. Os sinais para as bobinas de varredura podem ser analógicos ou digitais. A varredura digital tem a vantagem do movimento e localização muito reproduzível do feixe de elétrons, e assim como acontece o processo de varredura no microscópio eletrônico. Bom, o porta-amostras, na verdade, a preparação da amostra, ela tem uma característica importante, né? A amostra para o MEB, já foi mencionado, deve ser condutora, para que o feixe de elétrons
varra a superfície e que os elétrons tenham um caminho para percorrer até atravessar a amostra, eventualmente penetrar nela, né? Para gerar imagens convencionais. A análise de materiais não condutores, particularmente polímeros e material biológico, pode apresentar algumas dificuldades, como degradação térmica, dano por radiação e volatilidade da amostra no alto vácuo. A amostra sólida não condutora é geralmente revestida por uma camada de material condutor por revestimento de pulverização com baixo vácuo ou evaporação com alto vácuo. As câmeras de amostra são projetadas para a troca rápida de amostra. Bombas de vácuo de grande capacidade são usadas para acelerar o interruptor da pressão ambiente para uma pressão de 10 a menos 4 torr ou menos, se possível. O suporte da amostra, na maioria dos instrumentos, é capaz de reter amostras amostras muitos centímetros numa borda, né? Além disso, o estádio pode ser movido nas direções X, Y e Z e pode ser girado em torno de cada eixo. Então, basicamente, a amostra é coberta por uma camada de um material metálico, pode ser prata, pode ser ouro, para ter a capacidade dos elétrons ao atingirem, poderem irradiar a amostra. Esta é uma imagem dos diferentes tipos de porta-amostras. Então, do lado esquerdo, a gente pode observar o porta-amostras maior, né, com as pinças para segurar diferentes tipos de amostras, né? E no lado direito temos uma base cilíndrica com pequenos cilindros em cima que são chamados de stops. Em cima desses stops, geralmente colocado uma fita de dupla fase de carbono e em cima dessa fita se coloca a amostra que quer ser analisada. Então vai depender do tipo de amostra que se utilizará um diferente tipo de porta-amostras. Geralmente para amostras sem pó, o que seria nanopartículas sólidas, se utiliza a imagem da direita, né, a porta-amostras da direita, que permite analisar, colocar de uma vez só várias amostras e não precisar retirar cada vez que for analisar uma amostra o porta-amostras. Então, amostras em pó são muito utilizadas o sistema de porta-amostras da direita. Bom, agora vamos falar do detetor. Nos MEVs, dois tipos de elétrons saem da amostra. Já falamos, elétrons secundários com energias de alguns eletronvolts e elétrons retroespalhados com energias maiores. Os detetores mais comuns nos MEVs são os detetores de cintilação. O detetor consiste em um alvo de vidro ou plástico dopado que emite uma cascata de fótons visíveis quando atingido por um elétron. Os fótons são conduzidos por um tubo de luz para um tubo fotomultiplicador que fica alojado fora da região do alvo do alto vácuo do instrumento. Os ganhos típicos com detetores de cintilação de 10 a 5 até 10 a 6 elevado a 6. Um detetor cintilador fotomultiplicador baseado no projeto de Eberhard Thornley é mostrado na imagem. É usado para detectar os elétrons secundários emitidos a partir da amostra, os elétrons secundários de baixa energia, trajetórias mostradas por linhas tracejadas aí, são coletados aplicando um viés secundário. Esses elétrons são acelerados ainda mais a fim de fornecer energia suficiente para cintilar o fósforo, que é altamente eficiente na conversão de energia contida nos elétrons em fótons de luz ultravioleta. O tempo de resposta do fósforo é rápido e permite escaneamento de alta resolução. O detetor de semicondutores, que consiste em uma estrutura plana de um semicondutor, também é usado em microscopia eletrônica de transmissão. Tá? E essa mais ou menos seria as características do detetor. Bom, dentro das aplicações, o MEV é uma das técnicas mais amplamente utilizadas na caracterização de nanomateriais e nanoestrutura. O MEV mostra imagens em 3D detalhadas com uma resolução de poucos nanômetros
e uma ampliação muito maior, até 300 mil vezes, em comparação com um microscópio óptico que tem até 10 mil vezes. No entanto, as imagens são em preto e branco, pois são criadas em ondas de luz visível, né? O MEV não apenas produz informações topográficas, mas também fornece informações sobre a composição química, tá? Próxima à superfície. A estrutura de superfície de polímeros, nanocompósitos, fraturas em superfícies e outro tipo de materiais são muito usados e analisados com MEV. A técnica MEV é usada para visualizar a dispersão de nanopartículas e nanoestruturas sintéticas. Nanotubos de carbono também podem ser vistos, nanoargilas, e etc. A imagem mostrada, a imagem MEV é a principal, o modo de imagem, né, no sincero análise química, um mapa químico, é a principal técnica de caracterização, por exemplo, na biomedicina, na área ambiental, na área têxtil, na engenharia de tecidos, em cultura e desenvolvimento de células, etc. Então, as figuras que estão no slide representam imagens de MEV mostrando a profundidade de campo, né? Aquela sensação em 3D que ainda fica em foco, ou seja, a parte mais funda da imagem ainda está dentro de foco. Essa aqui é uma característica muito importante no MEV, que a diferença de um microscópio óptico não é possível de ser obtida. Tá? Temos aí os grãos de pólen natural e nanovaras de óxido de zinco preparados em laboratório, né, do lado direito, dispostos num formato de flor, né, o formato esses, essas nanovaras de óxido de zinco. Podem ser observadas amostras em bulk também, em uma área de amostra maior, se a magnificação for menor. E imagens semelhantes às fotos são geradas com alta resolução. No entanto, nos MEVs a alta resolução é um pouco limitada e para isso se utiliza outro tipo de técnica, como a microscopia eletrônica de transmissão. Bom, elétrons retroespalhados na amostra também são usados para formar uma imagem. Os elétrons secundários podem impedir o alcance do detetor aplicando um pequeno viés negativo. As imagens de elétrons retroespalhados são frequentemente usadas no MEV analítico, junto com o espectro de raio-x, para ter uma ideia da composição química da amostra. Para fins de análise química, muitos MEVs modernos também possuem detetores de raio-x que permitem que determinações qualitativas e até quantitativas sejam feitas por meio de fluorescência e raio-x. Tá? Uma interação eletrônica adicional no MEV é que o elétron primário colide e ejeta um núcleo. Um elétron, perdão, próximo do núcleo do átomo. Um elétron excitado decairá e produzirá um elétron Auger, né? Ambos utilizados para caracterização química. Não são muito frequentes, mas são utilizados para caracterização química. Bom, aqui temos um exemplo da análise de raio-x dispersiva, né, ou EDX também conhecida, onde pode ser analisado a composição química na parte da imagem que aparece a palavra spot. Nessa imagem se analisou os raios-x característicos emitidos e pode-se observar que o mapa químico dá um espectro, né, onde cada pico indica a presença de um elemento químico diferente. Tá? Temos titânio, oxigênio, magnésio, manganês, flúor, fósforo, etc. Então é possível assim determinar a composição química de uma amostra no microscópio eletrônico de varredura. Agora vamos falar sobre o microscópio eletrônico de transmissão, também conhecido como MET, né? O microscópio eletrônico de transmissão é, na verdade, o primeiro microscópio eletrônico a ser desenvolvido, que foi desenvolvido pela Knoll e Ruska na década de 1930, muito antes dos microscópios de varredura por tunelamento. Bom, onde os elétrons estavam focados em uma amostra fina e os elétrons transmitidos através da amostra foram detectados. As características básicas de um microscópio óptico e de um TEM são ilustradas, de um microscópio eletrônico de transmissão, são semelhantes, né, às de um microscópio óptico,
Mas tem as suas diferenças, como a gente já tinha mencionado, né? Eles apresentam no lugar de lentes de vidro, lentes magnéticas, eles apresentam uma fonte de elétrons e não utilizam a luz visível. É, bom, a amostra, nesse caso, a diferença do microscópio eletrônico de varredura é atravessada pelo feixe de elétrons, o que deve deixar implícito que a amostra deve ser muito fina, abaixo dos 200 nanômetros. Amostras mais grossas não conseguem ser observadas porque a imagem que se observa é uma imagem projetada, então é a imagem que os elétrons projetam quando atravessam a amostra. E ele fornece informações não morfológicas, perdão, não topográficas, sino mais morfológicas e estruturais. Do lado esquerdo temos uma imagem de uma sala, de um laboratório de microscopia eletrônica de transmissão, onde podemos observar uma coluna cilíndrica que corresponde a todo o canhão, né, a fonte de elétrons, as lentes condensadoras, objetivas, a parte onde se introduz a amostra e tudo mais. Na parte baixa dessa coluna tem uma pequena janela que essa janela ela é formada é um vidro, né, que veda, que tampa toda essa coluna, que deve estar em um vácuo muito grande, e onde se projeta numa tela de fósforo que se encontra horizontalmente, não dá para ver, mas onde se projeta a imagem do feixe que atravessa a amostra. Bom, além disso, o microscópio eletrônico de transmissão precisa de uma série de outros dispositivos, como bomba de vácuo, bomba de íons, este computador e alguns sistemas para manipular a corrente nas lentes condensadoras, na lente objetiva para ampliar ou diminuir o feixe. Então, no feixe de elétrons é transmitido através de uma amostra ultrafina. Após a interação dos elétrons transmitidos com a amostra, uma imagem é formada, né? Ampliada e focada em um dispositivo de imagem, né? Como tinha assim, uma tela fluorescente ou uma camada de filme fotográfico também, né? Que para tirar fotos, né? Para capturar a imagem no computador, então essa tela fluorescente se levanta e na parte inferior tem uma câmera CCD, geralmente. Bom, no microscópio mantido sob alto vácuo, né, para garantir o deslocamento desimpedido dos elétrons e para o impedimento desimpedido dos elétrons em direção à amostra. O feixe de elétrons é focado através de uma série de lentes eletromagnéticas. As maiores vantagens que o microscópio eletrônico de transmissão tem é uma altíssima magnificação, até 1 milhão de vezes. Então, e sua capacidade também de fornecer informações de imagem e difração a partir de uma única amostra. Então, na interação dos elétrons transmitidos através da amostra resulta em espalhamento que pode ser elástico, sem mudança de energia, ou inelástico, com mudança de energia. Tá? Bom, a dispersão elástica pode ser coerente, incoerente. Átomos bem arranjados são aqueles que são cristalinos, né, que fazem parte de uma amostra cristalina, resultam em dispersão coerente, fornecendo padrões de manchas ou spots. Padrões de spots, que a gente vai ver como que seria neles. Então, o feixe de elétrons ele pode sofrer uma dispersão, uma difração, né, se encontrar uma amostra cristalina. E esses elétrons podem ser difratados. Ao mesmo tempo, esse feixe de elétrons também pode atravessar a amostra com um feixe transmitido. Então, ele fornece dois tipos de informação. Uma imagem dos elétrons transmitidos e uma imagem dos elétrons difratados. E ambas são bastante diferentes. Tá? Bom, o que podemos falar sobre o princípio, né? Não, vamos falar mais um pouco sobre o feixe de elétrons. A gente já comentou que eles são muito finos. Geralmente se utiliza uma fonte de emissão de campo, tá? Como pode ser observado, uma ponta muito fina. Dentro de um canhão se aplica uma diferença de potencial para arrancar os elétrons. Os elétrons, quando são arrancados, eles viajam em direção ao ânodo, tentando
formar uma ponta muito fina de elétrons chamado de crossover, e a partir disso os elétrons viajam em direção à amostra, né? Esses elétrons são mantidos sob um alto vácuo e lentes condensadoras, lentes objetivas, e a amostra se encontra na parte superior e é atravessada por esse feixe de elétrons. Bom, o princípio basicamente podemos dizer que no que os elétrons são acelerados a uma energia muito alta, 100 kV a 1 megaelectronvolts, dependendo da amostra. Amostras muito sensíveis com muita energia acabam sendo destruídas, né? Bom, esses elétrons são projetados em uma amostra muito fina por meio de um sistema de lentes condensadoras que penetram na espessura da amostra sem espalhar ou espalhando, né? Ou difratando ou não difratando. Os processos de espalhamento experimentados pelos elétrons durante sua passagem pela amostra determinam o tipo de informação obtida, já falamos. Elétrons não espalhados apresentam uma imagem projetada, uma imagem morfológica, né? E os elétrons espalhados apresentaram uma imagem de difração. A dispersão elástica não envolve perda de energia e gera padrões de difração. Interações inelásticas entre elétrons primários e elétrons da amostra em heterogeneidades como limites, contornos de grau, né, deslocamentos, partículas de segunda fase, defeitos, variações de densidade, etc., causam efeitos complexos de absorção e dispersão, levando a uma variação espacial de intensidade dos elétrons transmitidos. Bom, então, a alta ampliação e resolução de todo o MET é o resultado do comprimento de onda dos elétrons efetivos. Tá? Como já foi mencionado anteriormente, depende da voltagem aplicada, que o comprimento de onda pode chegar a ser da ordem de 0,005 nanômetros e, portanto, uma resolução de 0,3 nanômetros. Muito grande. E por exemplo, para um microscópio eletrônico de transmissão de 400 kV, a resolução é menor que 0,2 nanômetros. Bom, as imagens não têm, geralmente são acompanhadas, né, são captadas, podem ser captadas por uma câmera CCD. Elas mostram particularidades de diversos tipos de amostras, como por exemplo ali temos nanobelts de óxido de estânio, nanotubos de carbono, nanopartículas de casca e núcleo de uma liga de ferro e cobalto, que são grafitados em alta resolução. Então, no microscópio eletrônico de transmissão, a amostra cristalina interage com o feixe de elétrons e pode ou não apresentar difração. Nesse caso, temos uma imagem normal, uma imagem morfológica, mas quando interage de forma que apresenta difração, então nós podemos ter dois modos de operação. Ou capturamos o feixe transmitido ou feixe difratado. Isso nos dá a vantagem de obter imagens do tipo em campo claro e em campo escuro. Mas isto se torna mais interessante quando observamos desta forma. Então, numa amostra cristalina, quando parte dos elétrons vão ser difratados e eles vão coincidir, eles vão obedecer à lei de Bragg. Quando esses elétrons difratados são observados, ou seja, se coloca uma abertura no objetivo para eles serem capturados, nós vamos ter imagens dos elétrons difratados da seguinte forma. Então aqui pode-se observar claramente, mas muito claramente, que amostras cristalinas, quando os elétrons difratados são observados, apresentam imagens de fundo escuro com spots brancos, ou seja, pontos iluminados brancos. Cada um deles representa um plano atômico, uma família de planos atômicos. Tá? No caso de materiais policristalinos, que por exemplo seriam nanopartículas, ou não necessariamente nanopartículas, são materiais que têm muitos cristais, a imagem não é na forma de spots, como a imagem da esquerda, senão a imagem seria como círculos concêntricos, anéis concêntricos, que cada um desses anéis representaria um plano atômico. Bom, como preparar amostras? As amostras são colocadas em um porta-amostras que pode ser observado na imagem do meio.
É, mas em cima desse porta-mostra você coloca um grid, ou grade, né? Que geralmente é feita por cobre, né? Uma malha de cobre muito pequena, bastante pequena, e que em cima tem uma tela, um filme muito fino de carbono, onde se coloca amostras, por exemplo, como nanopartículas. Em cima dela, bom, nessa grade se coloca dentro desse porta-amostras pequeno, tá? E ele se insere dentro da coluna do microscópio. É claro, seguindo todo um procedimento de vácuo, né? Porque ele entra numa câmera de pré-vácuo, se elimina o ar, depois, quando se atinge um dado vácuo, ele se insere até o porta-amostra atingir, a amostra atingir, e o canal por onde o feixe gerado no canhão, na fonte de elétrons, ele vai atravessar. Bom, a parte inferior, de novo, pode observar, tem uma tela, né, uma parte onde é projetada a imagem que o elétron atravessa, né, transmitida do elétron. Tá? E computadores e uma série de outros dispositivos também. Bom, entre as aplicações são diversas, né? Já vimos que podem ser aplicadas para observar morfologias, estruturas cristalinas, etc. Então, os microscópios eletrônicos de transmissão, a diferença dos microscópios eletrônicos de varredura é que eles atravessam a amostra. O feixe de elétrons atravessa a amostra, que deve ser muito fina, e projeta a amostra que é atravessada em uma tela ou eventualmente em uma câmera. Dois tipos de informações são geradas, tanto a morfológica quanto a estrutural, já que os elétrons, ao atravessar, eles também podem sofrer difração, e ao gerar essa difração, então teremos os elétrons difratados. Podemos selecionar utilizando tipo de diafragmas ou aberturas para capturar o feixe difratado, o feixe transmitido e obter informações cristalográficas da amostra. Bom, e com isso teríamos as duas primeiras técnicas de caracterização de materiais, de nanomateriais dentro da disciplina, ou dentro do capítulo de técnicas de caracterização de nanomateriais.